Eu sou o último que lembra. Shhh. Ouça, pequeno. Escute bem. Não fale. Não respire alto. A noite escuta melhor que os homens. E o que vou contar não é para os curiosos. É para os atentos. Eu sou o último que lembra. O último que viu e não morreu. Não pense que isso é sorte. O esquecimento teria sido bênção. Você já ouviu o nome dela, talvez como o vento entre as folhas, talvez como uma forma na fumaça. Ela muda de nome, como as cobras mudam de pele. Mas a tribo a chama de Itzcaná, a que engole os que olham para trás. Ela não nasceu do mundo. Ela rasgou o mundo, como quem rasga o útero de uma árvore para sair. E ela não anda como andamos. Ela dobra o espaço. Às vezes você está sozinho, e às vezes ela estava lá antes de você chegar. Antigamente, nós contávamos os dias pelas sombras das pedras. Mas um ano, as sombras começaram a mentir. Elas se moviam em direções erradas. E à noite, diziam que se ouvia uma canção vindo da terra, baixa, como se a próxima poeira estivesse tentando lembrar uma música esquecida. Foi assim que começou. Primeiro, os cães sumiram. Depois, as crianças nascidas com olhos leitosos. Diziam que elas não choravam, só encaravam o teto, como se vissem algo se formando lá. Minha avó, a mais velha da tribo, dizia que Itzcaná estava acordando, que ela tinha fome antiga, que memória é carne para ela. E quanto mais você se lembra de algo, mais ela queria provar. Então, mandamos que todos esquecessem, rasgamos pinturas, queimamos símbolos. As histórias mais antigas foram enterradas em buracos, juntos dos mortos. Mas eu não consegui esquecer. Eu me lembrava da forma dela, dos 3 olhos sem pálpebras, da pele que parecia feita de cinza e pena molhada, da boca, onde os dentes se dobravam para dentro, como se mastigasse o próprio som. Eu me lembrava. E então, ela veio. Não andando, caindo, como se estivesse sempre despencando do céu, mesmo quando surgia do chão. O ar tremia ao redor, os insetos morriam no mesmo instante. Ela me viu e não avançou, porque eu a lembrava, e para ela isso é sacrifício. Ela me tocou, e o toque não doeu, mas tudo em mim desaprendeu o tempo. Desde então eu não envelheço, eu só observo, e conto, e escuto, porque o que ela quer agora não é carne, é voz. Ela quer que alguém fale dela, para que os outros a escutem, para que a memória dela crie raízes no mundo novamente. E agora que você ouviu, pequeno, agora que ela passou pela fresta entre suas ideias, ela sabe onde você está. Não diga que eu avisei. A noite já está ouvindo. E Itzcaná, a que engole os que olham para trás, ela não esquece. Nunca. Eu não fui feito para ver aquilo. Não quero contar isso, mas eu não durmo desde que voltei. Eu fecho os olhos e vejo, não com a mente, com o corpo, como se meus órgãos estivessem tentando lembrar de uma coisa que os olhos não deviam ter mostrado. Era para ser só mais uma escavação. Seca antiga, solo fragmentado, camadas de argila expostas por erosão. O tipo de lugar onde paleontólogos e estudantes se entediam por semanas. Mas o solo estava quente. Quente à noite. A equipe achou que fosse atividade geotérmica. Alguns ficaram animados, mas não fazia sentido, porque o calor vinha de um ponto só e vibrava, como se o chão respirasse. Eu fui o primeiro a ouvir. Era um som agudo, como o vidro se estilhaçando devagar, mas não vinha de fora. Era como se os ouvidos estivessem ouvindo para dentro.
Tentamos cavar mais. Os instrumentos começaram a falhar, bússolas giravam, rádios chiavam com vozes que não pertenciam à frequência. Alguém escavou com a mão, e o chão afundou. Não quebrou, afundou, como massa viva cedendo. E lá embaixo não havia câmara, não havia pedra, não havia osso. Havia pele, não como carne animal, era antiga, textura de papel úmido com fibras de algo que se movia lentamente. E ao tocarmos, o mundo piscou. É assim que começa a descrever, porque não tenho outra palavra. O céu pareceu escurecer por um segundo. Todos nós vimos a mesma coisa. O céu piscou. E então, silêncio absoluto, total, sem vento, sem inseto, sem respiração. Um silêncio vivo, como se o mundo estivesse prendendo o fôlego. A primeira a morrer foi Helena. Ela apenas dobrou para trás, como se os ossos dela tivessem lembrado que não eram dela. Não houve sangue nem grito, só o som de dobradiça, de madeira molhada. A pele da coisa sob o chão se mexeu, eu juro. E então vimos o olho. Não era olho, era o espaço onde o olhar acontece. Um buraco que existia atrás da ideia de ver. E o buraco nos viu, não com raiva nem com fome, com reconhecimento. Como se dissesse: ah, vocês ainda existem. Todos começaram a correr, mas para onde? Não há fuga quando o mundo te olha de dentro para fora. Um homem caiu em um buraco e caiu para cima. Eu vi. Ele foi sugado para cima da própria sombra. Outros começaram a gritar palavras que não eram idiomas. O tempo começou a errar. Minutos viravam horas. Horas viravam nada. Eu senti meu corpo envelhecendo e rejuvenescendo em ciclos. Vi meu sangue andando para trás, nas veias. A criatura, se é que posso chamá-la assim, não saiu da terra. Ela estava em tudo. O calor não vinha de baixo, vinha de dentro de nós, refletindo o contato. Você entende o que estou dizendo? Ela nos tocou de dentro para fora, como se estivéssemos infectados por tê-la percebido. Quando eu consegui sair dali, se é que saí, não havia mais ninguém, só a cratera. Mas ela não era mais um buraco, era um olho fechado. Às vezes, pisca. Eu ouço o som no escuro, vidro estilhaçando dentro da carne. Eu sei que ainda estou dentro dela, que tudo isso, cantar, lembrar, fugir, é só um movimento da digestão. Você entende o que isso significa? Que agora você também entrou, porque ouviu, porque imaginou, porque viu esse olho com os olhos da mente. E o piscar vai começar logo. Vai doer na língua, no pulmão, no tempo. Você não devia ter lido isso, ou escutado isso. Eu não devia ter te contado, mas é tarde demais. O vale que engole som. Eu não sabia que o som podia acabar. Quero dizer, não o silêncio normal. Falo do som como coisa viva, aquilo que vibra no ar, nos ossos, aquilo que prova que o mundo ainda está aqui. No fundo daquele vale não tem som, não é silêncio. É a ausência do que permite silêncio existir. Me mandaram lá com uma equipe de pesquisa acústica. Ecos estranhos, ruídos anômalos captados por satélite. Coisas assim. Ninguém sabia o nome do lugar. Só diziam que o GPS pirava quando nos aproximávamos. No penúltimo dia, descemos até o centro do vale. As pedras eram negras e porosas, como se tivessem queimado de dentro para fora. Nenhum musgo, nenhuma ave, nada rastejando. O som começou a morrer aos poucos. Primeiro, as botas. Depois, a respiração. Depois, até os pensamentos começaram a soar distantes, como se ecoassem dentro de um líquido grosso. Não entendi até tentar falar. Minha voz não saiu. A garganta se moveu, os lábios também, mas o ar não vibrava, como se o espaço ao nosso redor recusasse o som, como se o ar tivesse sido morto. Pensei que fosse pressão atmosférica.
alguma interferência eletromagnética, alguma explicação, mas então eu vi que o meu sangue não fazia barulho. Você já ouviu o próprio sangue? Claro que não, mas você sente a pulsação, o ritmo, a presença. Ali, não tinha nada. Meu corpo parecia estar funcionando com base em outro conjunto de regras. Um dos técnicos, Victor, começou a gesticular. Ele apontava para o chão. Tinha algo lá, uma fenda estreita, como uma cicatriz na terra, e respirava, não com ar, com um espaço. O espaço ao redor da fenda parecia ser sugado para dentro dela. Não havia vento, mas você via as partículas do ar sendo devoradas, distorcidas, arrastadas como poeira em água escura. A fenda abriu um pouco mais e a luz sumiu. Sumiu sem piscar, como se a realidade ali tivesse falhado por um segundo. Victor caiu de joelhos, tentou gritar, eu vi, mas nem a garganta dele vibrou, e então começou a sangrar pelos olhos. Não jorros, filetes retos, lentos, como lágrimas pesadas, e do sangue subia um som que não deveria existir. Sim, um som, vindo de um líquido. Não som de sangue, som de memória. Ouvi minha mãe, morta há 12 anos, me chamando. Ouvi minha própria voz, ainda criança, gritando por ajuda, que nunca veio. Ouvi coisas que não eram minhas. As memórias ali eram de outra coisa. A fenda cresceu e algo saiu. Não inteiro, nunca inteiro. Um membro, um segmento. Como um dedo, mas era feito de coisas lembradas. Texturas familiares reorganizadas de forma errada. A pele parecia minha, mas os pelos cresceram de dentro para fora. Ele tocou Victor, e Victor parou. Não caiu, não virou poeira. Parou. Como se a vida fosse um filme pausado. A imagem dele ali, congelada, olhos ainda sangrando, sem piscar. E então mais uma parte emergiu. Uma costela, um olho. Tudo do tamanho errado. Como se a criatura estivesse esquecido como os corpos funcionam, mas tentasse recriar a partir de retalhos de lembranças humanas. Eu corri, ou achei que corri, porque quando pisquei estava fora do vale. Não sei quanto tempo passou, talvez minutos, talvez dias. Meu cabelo estava maior, os dentes, faltava um, e meu ouvido esquerdo estava sangrando, com som saindo dele, som que não parou até hoje. Ela só não fala, ela soa. E desde que voltei, minha voz não soa como minha. Gravei, reproduzi, analisei. E juro por tudo que existe, a voz na gravação não é minha. É de Victor. O vale está aberto. Ela ainda respira. Cada som esquecido, cada ruído que você ouve e pensa, o que foi isso? Cada frase dita no escuro sem saber de onde veio, é ela tentando lembrar como soa humano de novo. Você escutou até aqui? Então ela já está te ouvindo de volta.